Meus queridos amigos, minhas queridas amigas e meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu saúdo a todos, cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque mais uma vez eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante que é a palavra do Senhor. Vamos orar para iniciarmos esta pequena reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E que assim seja a palavra do Senhor, e que Deus há de abençoar esta rica e santa palavra. Meus amigos e minhas amigas, e vamos ler também ali no livro de 2 Crônica, no capítulo 7, a partir do versículo 12 até o versículo 22, que se diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não haver chuvas, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu enviarei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, e também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porventura, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto,
e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a ele, então os arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios montejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirás: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: por que deixaram o Senhor Deus de seus pais, e os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e serviram, por isso lhe trouxe sobre todos este mal. Amém? E que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra. Meus amados e meus queridos amigos, a palavra de Deus é ordenada pelos seus profetas que foram ali e que tiveram ali o privilégio que Deus falasse com eles normalmente, igual estou falando aqui com você, e deixou estas palavras para que nós também pudéssemos meditar nela e servir o Deus que criou todas as coisas. Porque ele diz aqui, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu enviarei dos céus e perdoarei, então eu ouvireis dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados, meus queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas e todos que estão ouvindo estas palavras. Eu não sou pastor, mas eu sou apenas um humilde servo de Deus que está falando para você aquilo que Deus falou no passado com os profetas, com aquelas pessoas, com aqueles homens que buscaram e foram fiéis a Ele. Ele não só disse naquele dia, naquele tempo para aqueles povos, mas Ele está dizendo para todos nós, e ali foi escrito para que nós também pudéssemos participar desta chamada, pudéssemos também participar deste evento maravilhoso, igual ele diz aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, por que nós estamos passando uma fase tão difícil que eu, pela idade que eu tenho, eu nunca passei uns momentos dessa forma? Olha que eu já passei dificuldade na minha casa quando eu era adolescente, mas passar por uma dificuldade dessa, correr de enfermidade, de coisas que é invisível, que nós não enxergamos, não vemos, nem sentimos. Porque o vento é invisível, mas nós sentimos ele. Mas esta praga, esta peste, nós não sentimos, nós não vemos. Eu já passei por dificuldades tremendas, mas igual a essa que estamos sentindo, que estamos passando, eu nunca passei, eu nunca vi. Existia no passado
uma enfermidade terrível, por nome que está escrito na Bíblia, era lepra. Era uma doença que as pessoas se manchavam todas e suas carnes, o seu corpo viravam em feridas, e ali aquele vírus transmitiam para os outros, e aquela pessoa tinha que ser expulso do meio dos outros. Ele tinha que viver sozinho em um lugar isolado. Nem junto com a sua família ele não poderia ficar. Mas hoje nós estamos passando por coisa pior. Que naquele tempo ainda a pessoa que estava com aquela enfermidade, com aquela praga, com aquela lepra, as outras pessoas viam e não chegavam perto dela. Mas hoje eu posso estar contaminado com esse vírus e você não vê. Eu posso chegar perto de você e transmitir e você não vai ver. Olha o quanto a palavra de Deus está dizendo aqui. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Mas tudo isso, por que Deus faria isso com o seu povo? Por quê? Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, é porque ali tinha uma razão muito especial para que aquele povo sofresse, este mal que era permitido pelo Deus Todo-Poderoso que criou, porque somente Deus pode exterminar com as nossas vidas, porque Ele nos deu a vida, porque quando Ele criou o homem, Ele criou um homem feito de terra e disse: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e colocou o fôlego da vida em suas narinas, e por isso nós estamos vivendo. E por isso somente Ele pode exterminar a nossa vida. Igual vemos acontecer tantas coisas que nós ficamos chocados por parte das autoridades, por parte de outras pessoas que querem ser mais do que a outras. Eles andam fazendo barbaridade, tirando a vida do seu semelhante. Mas isto não é correto, porque somente o Criador, quem criou, Ele pode tirar o fôlego de vida que existe em seu corpo. Meus amados e meus amigos, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então nós devemos seguir, porque a casa do Senhor é o nosso corpo. A casa do Senhor somos nós. E ele diz assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E não devemos desfazer da presença do Senhor. Não devemos abandonar aquilo que de mais precioso nos convém, porque Deus jamais te condenará. E ele diz aqui que somente fará estas coisas. Ele diz aqui: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes servirdes a outros deuses, e vos prostardes diante deles,
Então os arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e motejo entre todos os povos. Somente Deus, porque Ele é majoritário em qualquer ocasião, em qualquer situação, mesmo que nós sejamos o maior pecador, se nós voltarmos a Ele, prostrarmos e adorar e buscar, Ele estenderá a sua mão. Mas se desviarmos e deixarmos os seus estatutos e os seus mandamentos, certamente Ele nos expulsará, certamente Ele permitirá tudo aquilo que o diabo quer que aconteça conosco, para que ele possa nos humilhar, mas Deus não nos humilha. Ele ainda fala aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar na minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas nós não podemos desfazer destas palavras. Nós não podemos abandonar aquilo que de mais precioso o Senhor nos deu, porque Ele quer que nós vivamos em liberdade. Ele não quer que nós nos tornamos cativos e vivemos cativeiros do pecado, porque Ele perdoa todos aqueles que se rebelarem contra Ele. É lógico que vai pagar o preço, mas mesmo assim compensa a voltar à presença de Deus, porque se Ele nos perdoar, jamais o demônio, jamais Satanás terá autoridade sobre nós, igual quando ele fez com Jó. Deus disse para o diabo, ele está em suas mãos. Vê o que ele faz, o que ele vai fazer. Mas só que Satanás não teve autoridade de fazer ele, de tirar a sua vida. Satanás foi desmascarado por causa da presença de Deus, que mesmo quando a mulher daquele homem Jó disse para ele amaldiçoar o Deus e morrer, ele disse: eu aqui vim nu, e nu voltarei de onde vim, porque nada aqui é meu, tudo foi o Senhor que me deu. Ele me dá e só Ele pode tirar. Esta é a razão daquilo que Deus está falando aqui. Esse é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós devemos compreender que Deus, Ele pode tudo, que somente Deus, Ele nos conduz se nós estivermos andando nos seus caminhos. Mas para isso nós temos que ser fiel, nós temos que ser verdadeiro. Não uma metade num lugar e a outra metade na outra. Nós temos que ou pela direita ou pela esquerda.
Nós não devemos seguir os dois de uma só vez. Nós devemos seguir uma coisa e deixar a outra. E deixar uma coisa e seguir a outra. Meus amados ouvintes, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela faz tudo o que nós precisamos, tudo o que nós queremos. Mas se nós também pisar o nosso pé fora daquilo que Deus tem para você, certamente o mal te acompanhará também. Porque Deus não convive com o pecado. Deus não tem esta natureza de dizer hoje sim e amanhã não. Para Ele, hoje é sim e amanhã do mesmo jeito. Hoje Ele é de um jeito e amanhã Ele é do mesmo jeito. Porque o diabo não, o diabo é diferente, Satanás é diferente. Hoje ele te oferece e te mostra tantas coisas que aos seus olhos parece benigna, parece boa. Mas amanhã ele muda tudo o seu protocolo e te dá somente aquilo que vai te castigar, aquilo que vai fazer você lembrar o que aconteceu lá no passado. E ele vai te escarnecer. Ele vai te dizer, por quê? Cadê o seu Deus para te tirar daí? Mas você deve ter a consciência do que você fez. Você abandonou os mandamentos do Senhor. Você abandonou os caminhos do Senhor. Você deixou o diabo tomar conta de sua vida, meu amigo e minha amiga. E aqui diz aqui, que quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor faz tudo para nós. Mas quando nós saímos da sua presença, Ele não vira as costas para nós. Mas Ele permite algo que nós não somos capazes de pensar o que é. E Ele diz aqui, e desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela espantará e dirás, por que fez o Senhor assim, com esta terra e com esta casa? E dirão, no versículo 22 do capítulo 7 de 2 Crônica, e dirão, por que deixaram ao Senhor de seus pais, que os tirou da terra do Egito e deram a outros deuses e prostraram a eles e serviram. Por isso Ele trouxe sobre eles todo esse mal. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, veja a diferença de andarmos na presença de Deus e de desviar dos caminhos do Senhor e servir a outros deuses. Porque somente Ele é o comandante de todas as coisas, não existe outro. Ele, uma certa vez, Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aqui, para nos conduzir novamente, porque o homem não tinha como se aliviar das propostas do inimigo. Aí Ele ainda a si mesmo disse que enviaria um Consolador e enviou o seu Filho. E o seu Filho foi humilhado. E o seu Filho foi escarnecido. Mas aquilo tinha uma razão. É por você e por mim. Deus
nos mostrou, e graças a Deus por isso, que eu pude enxergar com os meus olhos e ouvir com os meus ouvidos a palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui falando para você da mesma forma, da mesma coisas. Porque ele disse, então arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e motejo entre todos os povos. Mas nós devemos confiar, nós devemos buscar, nós devemos ser fiel, porque Ele é fiel a nós. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Será que nós estamos surdos? Será que nós não ouvimos o que o Senhor está falando? Quantas pessoas, quantas gentes, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens conhecem a palavra do Senhor, mas eles andam tortuosamente nos caminhos do Senhor. Eles não cumprem os mandamentos que o Senhor lhes determinou. E por isso nós estamos passando por estes momentos difíceis. Nós estamos passando por estes momentos tenebrosos, porque nós somos seres humanos, nós somos imagem e semelhança de Deus, mas nós temos o nosso ponto fraco. Nós erramos. Nós muitas vezes saímos da presença do Senhor. Não só você não, eu também aqui que conheço a palavra do Senhor. Muitas vezes saímos da presença do Senhor porque somos fracos. Nós somos gananciosos. Nós vemos algo que parece ser superior. Mas não é não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é inferior daquilo que Deus está determinando para você. Porque nós somos fracos, nós caímos na lábia do inimigo. O inimigo nos engana facilmente e nós abandonamos o caminho do Senhor. E por isso nós estamos enfrentando estas dificuldades. E por isso nós estamos sofrendo o que estamos passando. Mas se nós voltarmos ao Senhor, igual ele diz aqui, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos viver, vamos buscar a presença do Senhor hoje. Vamos buscar aquilo que Ele está oferecendo para nós. Porque Ele entregou o seu Filho, o seu amado Filho, para que viesse aqui sacrificar, porque nós não tínhamos capacidade de sacrificar para que nós pudéssemos viver na presença do Senhor. Meus amigos e minhas amigas, somente aquele homem que ainda no auge de sua juventude se entregou a sua vida por nós e nos deu o direito de sermos filhos de Deus novamente. Meus amados e meus queridos irmãos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome.
Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. E seja feita a vontade do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.